Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando desse evento, convite da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 13ª Região, na pessoa do desembargador, doutor Tiago de Oliveira Andrade. Agradeço muito. Para nós é sempre uma satisfação muito grande estar presente em eventos com magistrados, servidores, assessores, para fazer esse intercâmbio de ideias, de teses e de entendimentos entre o Ministério Público do Trabalho e os demais órgãos do mundo do trabalho, aqui em especial da Justiça do Trabalho. O tema que eu vou tratar hoje, como no slide anterior, é a questão do controle de convencionalidade da reforma trabalhista. Então, vou fazer algumas considerações de caráter geral sobre esse tema do controle de convencionalidade, aqui no Brasil, no direito comparado, e depois eu vou falar de aspectos mais específicos de aplicação prática dessa teoria do controle de convencionalidade com relação à reforma trabalhista que foi implementada no nosso país. Se, durante a minha fala, os senhores tiverem alguma dúvida, não tem problema, pode me interromper, eu esclareço a dúvida e retomo a palestra, ou então, se preferirem, ao final, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer pergunta, qualquer dúvida que os senhores tiverem. Bem, a reforma trabalhista no Brasil, ela foi implementada essencialmente por meio de duas leis, a Lei 13.429 e, sobretudo, a Lei 13.467, ambas de 2017. E esses diplomas legais que implementaram a reforma trabalhista no Brasil, eles alteraram mais de 100 artigos da CLT, principal diploma do direito do trabalho no país, e alteraram também leis esparsas, como a Lei 6.019 de 74, que até então tratava apenas do trabalho temporário, e, por meio dessa alteração, se tornou, na verdade, a Lei Geral sobre a Terceirização, que passou a ser chamada de Contrato de Prestação de Serviços. E, por mais que tenham implementado, ambos os diplomas, profundas alterações no direito do trabalho no país, essas normas legais elas careceram de legitimidade democrática no seu processo de aprovação. Primeiramente, porque os diplomas foram propostos e tiveram a sua aprovação fomentada por um governo que não foi eleito diretamente pelo povo brasileiro. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas o aspecto principal dessa carência democrática no processo de aprovação da reforma trabalhista é que ela não foi precedida de uma ampla discussão com a sociedade brasileira, com os sindicatos, com os entes de representação dos trabalhadores, dos empregadores, com os órgãos que estão imbuídos do mundo do trabalho, como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, e com a sociedade civil, de uma forma geral. Não houve essa ampla discussão democrática entre a proposição do projeto de lei, em dezembro de 2016, pelo então presidente da República, e a aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, e, posteriormente, a sua sanção pelo próprio presidente da República, decorreram apenas 7 meses. Eram sessões realizadas pelas madrugadas no Congresso Nacional, então foi realmente uma aprovação a toque de caixa, de maneira assodada, sem essa ampla discussão com a sociedade civil, o que, na verdade, viola, primeiramente, uma convenção da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, que é a Convenção 144 da OIT, que diz que modificações de tamanha amplitude no mundo do trabalho elas devem ser antecedidas por uma consulta tripartite efetiva, real, ou seja, governo e entidades de representação de trabalhadores e empregadores. E isso, de fato, não ocorreu. Então, nós já temos aí um descumprimento da Convenção 144 da OIT. E passando ao próprio conteúdo dessas leis, que alteraram, essa magnitude tão grande, o direito do trabalho no país. Há várias inconstitucionalidades, ou seja, violações por parte dessas normas introduzidas pela reforma trabalhista com relação à Constituição brasileira. Eu cito aqui apenas algumas delas, a questão dos direitos fundamentais trabalhistas, do valor social do trabalho, da vedação ao retrocesso social, da própria função social, socioambiental da empresa e da propriedade,
Todas essas normas constitucionais, aqui alguns exemplos, né, artigos 1º, 3º, 5º, 7º a 11, 170, 193, elas foram, sim, violadas pelas normas introduzidas pela reforma trabalhista. Já há, inclusive, diversas ações diretas de inconstitucionalidade pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em que são tratadas essas questões de violação à Constituição Federal por parte das normas da reforma trabalhista. 2 delas, inclusive, ajuizadas pelo Procurador-Geral da República à época. Uma sobre a questão da terceirização e outra do acesso à justiça, né, da gratuidade judiciária. Só que a grande questão do controle de constitucionalidade é que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, nos últimos anos, ele não vem cumprindo o papel que lhe foi atribuído pelo Poder Constituinte originário de guardião da Constituição. Porque o artigo 102 caput da Constituição, ele atribui ao STF o papel de guardião da Constituição, ou seja, em suas decisões, o STF ele deveria observar, fazer cumprir, garantir a efetividade dos direitos, das normas constitucionais, entre elas os direitos sociais fundamentais. Mas o STF não vem cumprindo esse papel, notadamente com relação a esses direitos sociais fundamentais, inclusive revendo posicionamentos, decisões anteriores do próprio STF, mas sempre nesse sentido de restringir o alcance das normas sobre direitos sociais fundamentais. É interessante uma pesquisa que foi publicada em 2017 pelo jornal Nexo, em que foi feita uma análise de 9.000 decisões do Pleno do STF no período de 10 anos, de 2007 a 2017. E nessa pesquisa eles se mostram quais foram as matérias mais decididas pelo STF. E o que chama atenção aqui é que o direito do trabalho está em segundo lugar. E quando a gente analisa a Constituição, não há tantas normas assim sobre direito do trabalho na Constituição Federal. Há, por exemplo, muito mais normas de direito tributário do que de direito do trabalho. E o direito tributário está lá, em 4º lugar. Então, se percebe que, nos últimos anos, o STF está com uma ânsia muito grande por decidir matérias trabalhistas. Ele vem decidindo muito mais matérias trabalhistas comparadas com outros ramos do direito. Inclusive, o STF ele tem súmula dizendo que, no caso, por exemplo, de uma violação reflexa, indireta ou oblíqua à Constituição Federal, nem seria admissível um recurso extraordinário. Por exemplo, violação ao princípio da legalidade, que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. O STF tem diversas decisões dizendo que violação a princípio da legalidade não enseja a admissibilidade de um recurso extraordinário. Mas, em matéria trabalhista, ele admite. É incrível, mas admite. Esse aqui foi um grande exemplo, a questão da terceirização, em que, embora a violação fosse reflexa, indireta ou oblíqua, foi admitido pelo STF. Então, se percebe realmente esse direcionamento em querer decidir matéria trabalhista. Só que as decisões têm sido exatamente no sentido da restrição desses direitos fundamentais. E, como eu disse, inclusive, revendo posicionamentos anteriores. E, por outro lado, quando é uma ação em que se busca a efetividade, a garantia do cumprimento de um direito social, o STF não vem decidindo por meio de intermináveis pedidos de vista. O exemplo mais, digamos assim, que chama maior atenção é essa ação direta de inconstitucionalidade, a 1625, que está pendente de julgamento há quase 22 anos no STF, em que se questiona a denúncia, a inconstitucionalidade da denúncia unilateral da Convenção 158 da OIT, pelo presidente da República. Essa convenção da OIT ela foi ratificada pelo Brasil e ela trata da proteção do trabalhador contra a dispensa imotivada. E, pouco tempo após a sua ratificação, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por meio de um decreto, ou seja, unilateralmente, sem aprovação do Congresso Nacional, ele denunciou essa convenção da OIT. E, na época, as entidades sindicais ajuizaram essa ação no STF, a 1625, e ela está há quase 22 anos pendente de julgamento. Não há ainda, há já 6 votos, mas não há um julgamento pelo STF. Então, se percebe que
ele tem uma ânsia grande em decidir matéria trabalhista, mas no sentido de restringir os direitos sociais fundamentais, inclusive revendo posições anteriores, e quando é para decidir uma ação que é realmente para garantir a observância e a eficácia do direito trabalhista, ele não decide, né? São intermináveis pedidos de vista, um após o outro. Então, e na verdade, o STF ele já vinha fazendo uma reforma trabalhista. Várias decisões do STF foram até mesmo incorporadas pelo texto da reforma trabalhista. Por exemplo, já havia decisões do STF chancelando a prevalência do negociado sobre o legislado, a questão de restringir a ultratividade das normas coletivas, a questão das horas in itinere. Então, várias matérias que foram incorporadas pela reforma trabalhista já constavam de decisões do STF. E aí, nesse cenário, o que nós pensamos? O controle de constitucionalidade da reforma trabalhista, a possibilidade de êxito dele, ela é bastante desanimadora. Seja o controle concentrado, né, ou seja, acionamento direto do STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, seja o controle difuso, porque mesmo ele sendo feito pelos juízes trabalhistas, a matéria vai chegar no STF por meio de recurso extraordinário. E a última palavra vai ser dele, com efeito vinculante erga omnes. Então, realmente, o controle de constitucionalidade ele é uma ferramenta de extrema importância para garantir a supremacia da Constituição. Mas, no cenário atual, com as decisões do STF, a possibilidade de êxito do controle de constitucionalidade para se questionar a reforma trabalhista, ela é bastante desanimadora. Nós já tivemos algumas ADIs, ADI, por exemplo, da questão da contribuição sindical. O STF já concluiu o julgamento validando a reforma trabalhista. A ADI sobre o acesso à justiça, né? Já teve um ministro, relator, ministro Barroso, que já deu um voto também chancelando a reforma trabalhista. Então, nesse cenário em que o controle de constitucionalidade ele não apresenta grande possibilidade de êxito, nós começamos a pensar numa outra ferramenta que pode ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, que é o chamado controle de convencionalidade. E o que seria esse controle de convencionalidade? É examinar as normas, as leis da reforma trabalhista, à luz dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Por exemplo, as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Mas não só. Também os tratados e convenções firmados no âmbito de Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Então, é analisarmos as normas legais da reforma trabalhista à luz desses tratados internacionais. Se é possível uma interpretação conforme aos tratados internacionais, que essa interpretação seja feita, seja garantida. Se não é possível a interpretação conforme, então, se afasta a norma legal para garantir a aplicação do tratado internacional. E aqui é interessante que é claro que a melhor doutrina, por assim dizer, inclusive o entendimento com o qual eu concordo, é no sentido de que esses tratados internacionais de direitos humanos eles teriam uma hierarquia constitucional, porque realmente o próprio artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, diz expressamente que os direitos fundamentais não são somente aqueles que estão expressos no texto constitucional, são também aqueles decorrentes do regime democrático, dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, os direitos fundamentais, nos tratados, também têm um status constitucional. É incoerente pensar que há direitos fundamentais com hierarquia constitucional e direitos fundamentais abaixo da Constituição. Então, realmente, do ponto de vista doutrinário e teórico, são normas de status constitucional. Mas não é esse o entendimento do STF, e, nesse caso, do ponto de vista estratégico, o entendimento do STF ele é mais interessante. Por que ele é mais interessante? Porque o STF entende que essas normas elas têm um status infraconstitucional, mas supralegal. O entendimento do STF é o seguinte: se o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele for aprovado de acordo com o rito do parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos,
3/5 de quórum em cada uma, é o rito da emenda constitucional. Se ele for aprovado segundo esse rito, ele tem hierarquia constitucional. Por exemplo, a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi aprovada segundo esse rito, ela é norma constitucional. O Tratado de Marrakech, que trata do acesso às pessoas com deficiência visual, com alguma outra dificuldade que impede o acesso a textos impressos de obras publicadas, o Tratado de Marrakech também foi aprovado segundo esse rito. É norma constitucional. Mas, para o STF, os tratados que não foram aprovados segundo esse rito, eles estão abaixo da Constituição, mas estão acima das leis vigentes no país. Ou seja, hierarquia supralegal. E por que esse entendimento, ele estrategicamente, ele é melhor, mais interessante? Porque, tratando-se de normas infraconstitucionais, o controle de convencionalidade não chegaria ao STF. No caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, a instância máxima seria o TST, porque nós não estaríamos tratando de matéria constitucional. Em outros países, como eu vou mostrar para vocês, é assim. Matéria de controle de convencionalidade não chega no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional diz que não é competência dele, porque é matéria infraconstitucional. É supralegal, mas é infraconstitucional. Então, a adoção desse entendimento, estrategicamente, no momento atual, é mais interessante, porque o controle de convencionalidade ficaria restrito à Justiça do Trabalho. A instância máxima seria o TST e a matéria não chegaria ao STF. E tratando propriamente do controle de convencionalidade, qual que é o fundamento constitucional e internacional do direito internacional dos direitos humanos desse controle de convencionalidade? O professor português, Canotilho, ele diz que os direitos humanos eles têm 4 funções fundamentais. E uma dessas 4 funções fundamentais é a função de proteção perante terceiros. Então, os direitos humanos eles têm função de defesa ou de liberdade, função de prestação social, proteção perante terceiros e função de não discriminação. E qual dessas funções que nos interessa aqui para a matéria do controle de convencionalidade? Exatamente essa função de proteção perante terceiros. E o que significa essa função dos direitos fundamentais? Significa que todos os agentes estatais, e aí incluídos os juízes, os membros do Ministério Público, eles têm o dever de proteção dos direitos humanos perante os terceiros. O que isso significa? Significa que, ainda que a norma legal, primeiramente o legislador ele tem o dever de somente criar leis conformes aos direitos humanos. Mas, ainda que a lei aprovada conforme os ditames formais do direito nacional, se essa lei viola direitos humanos, o juiz ele tem a obrigação de ofício, ele não precisa de provocação, ele tem a obrigação de ofício de afastar a aplicação dessa lei. Ele não pode aplicar essa lei que viola direitos humanos. Então, ele tem um dever, é uma obrigação jurídica, primeiro, de buscar uma interpretação conforme, ou seja, buscar uma interpretação daquela norma legal que esteja em conformidade com o tratado internacional aplicável, e se essa interpretação conforme não for possível, ele tem que afastar a aplicação da norma legal e garantir a aplicabilidade daquele tratado, do direito internacional dos direitos humanos. Então, é uma obrigação jurídica, como eu disse, ela é de ofício, ela não precisa nem de provocação pelas partes de uma determinada ação judicial. E essa obrigação, se ela não for cumprida, o Estado brasileiro pode ser responsabilizado internacionalmente, porque o Estado brasileiro se obrigou internacionalmente a fazer cumprir esses direitos humanos. Então, todos os órgãos estatais, inclusive os juízes, os membros do Ministério Público, devem cumprir essa obrigação sob pena de responsabilização internacional do próprio Estado. E da onde que vem essa, como eu disse, essa obrigação jurídica de fazer o controle de convencionalidade de ofício? Primeiro, vem do próprio artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que diz que as normas sobre direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata.
e também dos próprios tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Aqui eu trouxe alguns deles, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, de 1966, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o chamado Pacto de São José da Costa Rica, de 69, firmado no âmbito da OEA, e o protocolo adicional à Convenção Americana, que trata sobre os direitos sociais, econômicos e culturais, que é o chamado Protocolo de São Salvador, de 1988, todos ratificados pelo Brasil. Então, também esses tratados internacionais trazem essa obrigação de se realizar o controle de convencionalidade como obrigação dos órgãos estatais, inclusive dos juízes, de ofício. Essa também obrigação jurídica decorre de entendimento do próprio STF no julgamento desse recurso extraordinário e de diversas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E lembrando que o Brasil se comprometeu a se submeter à jurisdição da Corte, ou seja, o Brasil está submetido, ele tem que observar todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive não só dos processos onde o Brasil seja parte, porque a jurisprudência da Corte é a interpretação autêntica dos tratados e convenções firmadas no âmbito da OEA. Então, quando o Brasil se compromete a cumprir esses tratados, e eles devem ser cumpridos, inclusive, como eu disse, por todos os agentes estatais, essa jurisprudência da Corte ela deve ser observada, porque a interpretação é a própria interpretação autêntica desses tratados. Em diversas decisões, então, a Corte Interamericana deixou claro que se trata de uma obrigação jurídica o controle de convencionalidade. E trazendo para o âmbito do sistema interamericano a repercussão da reforma trabalhista. Como nós veremos, eu vou trazer aqui para vocês, a matéria já foi submetida à OIT, há já diversos informes, relatórios da OIT sobre a reforma trabalhista no Brasil, principalmente questionando a prevalência do negociado sobre o legislado. No âmbito interamericano, a análise ela não é feita em abstrato, porque na OIT a questão pode ser levada em abstrato para os órgãos da OIT, para o Departamento de Normas, Comitê de Peritos. A questão pode ser levada a, digamos assim, a análise da norma em relação às convenções da OIT. No âmbito do sistema interamericano, são necessários casos concretos, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, para levar, por exemplo, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é necessário um caso concreto em que a norma da reforma trabalhista tenha causado alguma séria violação de direitos humanos em desconformidade com os tratados firmados no âmbito da OEA, para se chegar a um caso à Corte Interamericana. Mas a Comissão Interamericana ela faz audiências em diversos países, membros da OEA, e uma dessas audiências, esse período de sessões, é chamado período de sessões, foi feita no Uruguai, em Montevidéu, no final de 2017. E durante essas audiências públicas, a questão da reforma trabalhista no Brasil foi levada à discussão perante a Comissão Interamericana por parte das centrais sindicais, e contou também com a participação do Ministério Público do Trabalho. E o que foi mostrado para a Comissão Interamericana? Que as normas da reforma trabalhista elas estariam em desconformidade com tratados firmados no âmbito da OEA, principalmente com relação a 3 aspectos. A questão da discriminação, ou seja, há normas de caráter discriminatório. Por exemplo, nós temos a questão da tarifação do dano extrapatrimonial, que tem o aspecto discriminatório por situação econômica. Também a questão do acesso à justiça, extremamente prejudicado pela reforma trabalhista, que é a proteção judicial, e também a questão da vedação ao retrocesso, ou seja, que a reforma trabalhista causou um retrocesso muito grande no direito do trabalho do país. Então, essas questões foram levadas para a Comissão Interamericana, e no final desse período de sessões, no comunicado de imprensa oficial, a Comissão Interamericana ela se manifestou expressamente sobre o caso do Brasil. Ela disse o seguinte, que a CIDH manifesta sua preocupação ante um contexto de uma séria regressividade em matéria de direitos humanos no Brasil. E é interessante que a Comissão Interamericana ela criou
em 2017, uma relatoria dos chamados DESCA, dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. E a relatora, ela é uma argentina, Soledad Garcia Munhoz. Então, a gente percebe que a Comissão Interamericana está cada vez mais atenta e mais preocupada com as violações a direitos sociais, a esses direitos chamados, né, de terceira geração, mas a esses direitos ambientais, ou seja, não apenas aqueles direitos civis e políticos, mas também os direitos sociais, aí incluídos os direitos trabalhistas. E aqui, trazendo a questão para o âmbito da OIT, quando a reforma trabalhista ainda estava sendo discutida, ela ainda não havia sido aprovada, foi feita uma consulta ao Departamento de Normas da OIT, pelo Ministério Público do Trabalho e pela CUT, para questionar se as normas da reforma trabalhista, principalmente a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, violava convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Em resposta a essa consulta, o Departamento de Normas da OIT ele respondeu positivamente, ou seja, a utilização genérica da negociação coletiva para reduzir o patamar mínimo de direitos trabalhistas assegurados pela lei viola as convenções 98 e 154 da OIT ratificadas pelo Brasil. Isso ainda foi antes da aprovação da reforma trabalhista. Só ressaltando que o Comitê de Peritos da OIT ele é um órgão independente, ele é formado por especialistas em matéria de direitos sociais de diversos países, e a função dele é exatamente verificar se cada país membro da OIT está realmente aplicando, observando as convenções e recomendações da OIT. Então, todo esse acompanhamento sobre se o Brasil está ou não violando as convenções da OIT ratificadas é feita pelo Comitê de Peritos. E esse mesmo Comitê de Peritos, analisando aí já a reforma trabalhista aprovada, já após a aprovação da Lei 13.467 de 2017, o Comitê de Peritos da OIT, no seu informe anual, no seu relatório anual, em que ele analisa exatamente país por país, se eles estão cumprindo ou não as convenções da OIT, ele falou de forma clara, ou seja, ele disse, se referindo aos artigos 611A e 611B da CLT, que trazem lá todas aquelas matérias em que as normas coletivas podem estabelecer um patamar inferior àquele previsto em lei. Ou seja, o famoso prevalência do negociado sobre o legislado. Então, se referindo a essa situação da prevalência do negociado sobre o legislado e também a situação do chamado trabalhador hipersuficiente, que está lá no artigo 444 da CLT, que é aquele trabalhador que tem diploma de curso superior e que ganha 2 vezes mais do que o teto do regime geral da Previdência Social. Esse trabalhador, a CLT reformada, traz a possibilidade de que no contrato individual dele seja previstos menos direitos, um patamar inferior de direitos do que aqueles assegurados pelas normas coletivas, pela negociação coletiva. E analisando esses dois conjuntos de normas, né, o negociado sobre o legislado e a situação desse trabalhador hipersuficiente, o Comitê de Peritos da OIT disse que essas normas violam, sim, as convenções 98 e 54 da OIT ratificadas pelo Brasil. Então, ele disse expressamente, o comitê requer ao governo que examine, após consulta às partes sociais, ou seja, representações de trabalhadores e de empregadores, a revisão dessas normas para adequá-las ao artigo 4º da Convenção 98 da OIT. E só lembrando aqui, a Convenção 98 da OIT é aquela que trata da organização e da negociação coletiva. Ela foi ratificada pelo Brasil e ela é uma das 8 convenções fundamentais da OIT. E por que ela é uma das 8 convenções fundamentais? A OIT, em 1998, ela publicou uma declaração sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho, na qual ela disse que existem 8 de suas convenções que são fundamentais, que são aquelas relacionadas ao trabalho, a combate ao trabalho infantil, trabalho escravo, a discriminação e a questão da organização sindical e negociação coletiva. E o que significa serem convenções fundamentais? E entre elas está a Convenção 98 da OIT. Significa que essas convenções são decorrência da própria Constituição da OIT.
Então, no momento que o Estado-membro ele decidiu fazer parte da OIT, no momento que ele depositou a sua declaração junto ao diretor-geral da OIT, ele se compromete a cumprir a Constituição da OIT. Como essas convenções são uma decorrência direta da Constituição da OIT, o Estado se compromete a cumprir essas convenções, ainda que não as tenha ratificado. Então, o Brasil, mesmo que não tivesse ratificado a Convenção 98, teria que cumpri-la. Só que, além disso, ele ratificou. Então, ele é obrigado a cumpri-la. E a Convenção 54 da OIT, que a OIT considera que também foi violada por essas normas da reforma trabalhista, ela também foi ratificada pelo Brasil e ela trata do incentivo à negociação coletiva. E a situação do Brasil ela é tão grave que o Brasil foi incluído na chamada lista suja da OIT, que é a chamada short list, a lista mais curta, ou seja, na Conferência Internacional do Trabalho, que é a Assembleia Geral da OIT, realizada em junho do ano passado, junho de 2018, na lista das 24 violações mais sérias às convenções da OIT, o Brasil está lá incluído, por conta dessas normas da reforma trabalhista. Então, o Brasil está lá ao lado de países como Haiti, Camboja e Birmânia. Birmânia é um país que até pouco tempo atrás tinha trabalho escravo legalizado. Então, se percebe a séria violação a direitos fundamentais causada pela reforma trabalhista. O Brasil foi incluído na lista suja da OIT. E, dando seguimento a esse processo de monitoramento e supervisão internacional, a OIT, o Departamento de Normas, pediu informações para o governo brasileiro sobre essas normas da reforma trabalhista. O governo brasileiro apresentou as informações, as próprias centrais sindicais e confederações sindicais apresentaram as suas informações e o Ministério Público do Trabalho também apresentou informações para subsidiar o relatório da OIT. E a OIT, no relatório desse ano, publicado há pouco tempo, o relatório do Comitê de Peritos da OIT, novamente trata da questão da reforma trabalhista no Brasil, apontando que essas normas violam as convenções da OIT que o Brasil ratificou. Então, novamente, ele requer que o governo brasileiro faça uma consulta tripartite, consulte as confederações sindicais de trabalhadores e de empregadores para revisar os artigos 611A e 611B da CLT, para estabelecer hipóteses e situações específicas nas quais as normas coletivas podem reduzir a proteção legal e a finalidade dessas cláusulas, quando pactuadas, qual a finalidade delas e quais as hipóteses específicas em que elas podem ser pactuadas. Ou seja, não pode ter uma previsão genérica, como nós temos atualmente, de que naquelas matérias ali as normas coletivas podem reduzir a proteção mínima prevista em lei. A OIT também manifestou uma grande preocupação com a redução no número de normas coletivas, porque essas informações foram levadas ao conhecimento da OIT, que após a aprovação da reforma trabalhista, houve uma redução significativa no número de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho firmadas no Brasil. A OIT pediu mais informações sobre esse ponto específico. E aqui eu trouxe para vocês um dado do DIEESE que compara 2017, quando ainda não estava em vigor a reforma trabalhista, e 2018, os primeiros 10 meses de 2018, houve uma redução de 23% no número de acordos e convenções coletivas de trabalho registrados no sistema mediador do Ministério do Trabalho. Ao mesmo tempo, a OIT novamente manifestou a sua preocupação com relação à situação do trabalhador dito hipersuficiente, que é aquele que no contrato individual do trabalho pode afastar a aplicação das normas coletivas. Na prática, a gente sabe que esse afastamento é feito pelo tomador de serviço, pelo empregador, porque o trabalhador não tem verdadeira autonomia contratual para estabelecer qual o conteúdo do seu contrato de trabalho. E a OIT manifestou exatamente essa preocupação com relação à negociação coletiva, ou seja, na prática, esses trabalhadores não terão direito à negociação coletiva, porque as normas coletivas serão afastadas a sua incidência para reger a relação de trabalho na qual ele está inserido. Outra preocupação constante nesse relatório do Comitê de Peritos da OIT sobre a reforma trabalhista no Brasil é a questão do artigo 442B da CLT, o chamado trabalhador autônomo contínuo exclusivo.
a OIT manifestou a sua preocupação com relação ao quê? Que, por ser utilizada essa figura como fraude à relação de emprego, na prática, ela pode ser utilizada também para afastar o direito à negociação coletiva desses trabalhadores, ou seja, a aplicação das normas coletivas naquela relação que ele está inserido. Também constou no relatório da OIT a questão do artigo 620 da CLT, que prevê que os acordos coletivos sempre prevalecerão sobre as convenções coletivas de trabalho. A preocupação é exatamente que os acordos sejam utilizados para reduzir ainda mais a proteção garantida pelas convenções coletivas, que são mais amplas, são firmadas entre as categorias e que normalmente prevêem um patamar maior de direitos. Já o acordo que é firmado diretamente com a empresa, a possibilidade de que haja uma precarização, uma redução de direitos é muito grande. Então, a OIT também manifestou preocupação com relação a essa norma. E, novamente, ela instou o governo brasileiro a fazer um diálogo tripartite. Porque a OIT ela tem essa característica no universo do sistema internacional, de ser, no âmbito, inclusive, da ONU, ter esse caráter tripartite. Ou seja, tem sempre representantes do governo, mas dos trabalhadores e dos empregadores. Então, toda discussão no mundo do trabalho tem que passar por esse diálogo tripartite que não vem ocorrendo no nosso país. E aqui, trazendo essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado, há diversos precedentes do Comitê de Liberdade Sindical da OIT que dizem o seguinte, que para que haja uma verdadeira negociação coletiva nos termos das convenções 98 e 154 da OIT, a negociação coletiva ela deve buscar, o objetivo dela é a melhoria das condições de vida e de trabalho daqueles trabalhadores representados pelos sindicatos negociantes. Então, a utilização da negociação coletiva para reduzir, causar um retrocesso, reduzir a proteção mínima estabelecida em lei, não é negociação coletiva, não é uma negociação coletiva válida nos termos das convenções 98 e 54 da OIT. Porque negociação coletiva deve implicar necessariamente transação, concessões recíprocas entre as partes negociantes, e não renúncia. Renúncia não é negociação coletiva. Você simplesmente usar um acordo ou uma convenção coletiva para reduzir direitos mínimos estabelecidos em lei, isso não é negociação coletiva no entendimento da OIT. E aqui você tem, não só, esse é o entendimento não só do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, mas do próprio Comitê de Peritos da OIT e do Departamento de Normas da OIT, que são os órgãos que fazem a interpretação autêntica dessas convenções. Então, para que você tenha uma verdadeira negociação coletiva, ela não pode ser utilizada para reduzir a proteção mínima estabelecida em lei. Isso não é negociação coletiva, nos termos das convenções 98 e 154 da OIT. Bem, o Brasil vai continuar, a OIT requereu mais informações para o governo brasileiro, ele vai continuar sob supervisão e monitoramento internacionais. E esse relatório do Comitê de Peritos da OIT, ele é uma importante fonte para a realização do controle de convencionalidade no Brasil. Ou seja, quando nós, membros do Judiciário, do Ministério Público, para fazer o controle de convencionalidade, é muito importante a consulta, a utilização desse relatório do Comitê de Peritos da OIT, principalmente nesses pontos em que a OIT ela se referiu expressamente, que é a questão do negociado sobre o legislado, do trabalhador hipersuficiente, da situação do autônomo contínuo exclusivo. Então, nós temos, sim, que fazer o uso desse relatório do Comitê de Peritos da OIT para utilizar como fonte e parâmetro no processo de controle de convencionalidade. E aqui eu trouxe uma observação desse professor espanhol, que ele é especialista em controle de convencionalidade. Ele diz que é de grande importância o conhecimento da jurisprudência desses órgãos do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, porque, através dessa jurisprudência, dessas decisões, desses informes e relatórios, que nós temos conhecimento do alcance e do conteúdo dessas normas. Então, a utilização das normas no controle de convencionalidade, ela passa pelo conhecimento dessas decisões, desses informes, desses relatórios. Esse conhecimento é de fundamental importância.
Bem, e isso foi a reforma trabalhista aprovada, né, pelo governo anterior. O governo atual já deu diversas declarações que ele pretende aprofundar e ampliar a reforma trabalhista. Já começou com a medida provisória 873, de 1º de março de 2019. O objetivo dele, né, já declaradamente, é precarizar ainda mais as relações de trabalho, enfraquecer ainda mais os sindicatos no país. E é claro que, se a reforma trabalhista de 2017 já está em questionamento no âmbito internacional, um aprofundamento desse processo de precarização, de enfraquecimento da atuação sindical, obviamente vai ser objeto de questionamento no âmbito internacional. Que só uma observação, que o discurso da reforma trabalhista foi exatamente o quê? Geração de empregos, né? Na época em que o governo estava apoiando, fomentando a aprovação da reforma trabalhista, houve declarações na mídia de que ela iria gerar ali, 6 milhões de empregos, né, diz Henrique Meirelles. Os dados do IBGE mostram que o desemprego no Brasil subiu para mais de 12%. Então, na verdade, o que nós tivemos é que postos formais de trabalho foram substituídos por vagas informais, precarizadas, uberizadas ou qualquer outra forma de exploração do trabalhador, e o desemprego continua a subir. Então, não foram criados postos de trabalho formais, protegidos, tutelados, e o desemprego continua a subir. E, atualmente, o Brasil tem a segunda maior taxa de desemprego das Américas, só está atrás do Haiti, que, como nós sabemos, é um país com grandes tragédias ambientais, humanitárias. O Brasil só está atrás do Haiti. E a medida provisória, né, como eu disse, o governo disse que ele ia aprofundar a reforma trabalhista, e o primeiro dos atos dele foi a aprovação dessa medida provisória 873, na véspera do Carnaval, que alterou a CLT e para o quê? Dificultar ao máximo o recebimento de contribuições pelos sindicatos. O objetivo é claro, é enfraquecer, inviabilizar e levar os sindicatos à extinção. E aí nós começamos a discutir. Um país, ou seja, o exemplo dos países capitalistas desenvolvidos, ele é bastante significativo. Você não tem uma verdadeira democracia e um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico sem sindicatos fortes e atuantes. Ou seja, essas tentativas de se enfraquecer ainda mais e mesmo levar à própria extinção prática dos sindicatos é um verdadeiro atentado à democracia no país, e é um processo de desenvolvimento socioeconômico, de busca da justiça social, que são mandamentos que estão na própria Constituição Federal de 1988. E o sindicato, no sistema capitalista, ele cumpre 2 papéis fundamentais. Primeiro, por meio da negociação coletiva, construir normas, e aí a verdadeira negociação coletiva, e não essa trazida pela reforma trabalhista. A verdadeira negociação coletiva é buscar a melhoria das condições de vida, de trabalho, né, buscar mais direitos, e o segundo papel dele é a busca pela efetividade, pelo efetivo cumprimento dos direitos já existentes. Ele tem esse duplo papel. E essa medida provisória ela vem exatamente violar frontalmente, porque o objetivo, é claro, é enfraquecer ainda mais e levar os sindicatos à inviabilidade do seu funcionamento prático. Já tem diversas ADIs ajuizadas no STF questionando a medida provisória, inclusive ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. E aí as violações são múltiplas, né? Começa pelo próprio instrumento utilizado, ou seja, se a gente já dizia que a reforma trabalhista não teve legitimidade democrática, mas ela ainda passou pelo Congresso Nacional, medida provisória nem isso, e os requisitos dela de relevância e urgência exigidos pela Constituição não foram respeitados. Violadas novamente as convenções 144 e 151 da OIT, porque não houve o diálogo tripartite, novamente, não foram consultados os organismos de representação dos trabalhadores, dos empregadores, antes da implementação dessa medida provisória. Também as convenções 98 e 154 da OIT, novamente violadas, porque
A negociação coletiva ela deve ser o meio por excelência de solução de conflitos. E a medida provisória ela diz o quê? Ela afasta a negociação coletiva. Ela diz que os sindicatos não podem, ou seja, não pode nem do trabalhador que é afiliado decidir em norma coletiva que vai ter a aprovação da mensalidade, da contribuição em assembleia e o desconto em folha. Eu, sinceramente, eu desconheço algum país do mundo que contribuição para o sindicato, mensalidade sindical, é cobrada através de boleto bancário. Eu desconheço. Os países da Europa, eles fazem as normas coletivas e prevêem nas normas coletivas o desconto em folha e o repasse ao sindicato. Então, esse mecanismo aqui, eu acho que é a jabuticaba brasileira, de verdade, porque eu desconhecia essa questão do boleto bancário. É exatamente com esse objetivo de dificultar ao máximo. E o mais grave é que proíbe a norma coletiva de estabelecer os mecanismos de aprovação e de cobrança e diz que as normas já aprovadas são inválidas. Então, a violação à liberdade sindical ela é flagrante. A violação não só às normas do OIT, mas à própria Constituição Federal, o artigo 8º, que assegura a liberdade sindical e a negociação coletiva. E trazendo a questão para o direito comparado, como eu mencionei para vocês, em outros países, como a Espanha e a França, o controle de convencionalidade ele vem sendo utilizado como uma ferramenta bastante importante, bastante efetiva, para se afastar a aplicação de normas introduzidas pelas reformas trabalhistas feitas nesses países. E nesses países, o controle de constitucionalidade ele é concentrado, ou seja, não se chega pela via difusa por meio de recurso. O controle ele é feito somente pelo órgão de cúpula, no caso da Espanha, pelo Tribunal Constitucional. Os juízes não podem, das instâncias ordinárias, não podem fazer esse controle de constitucionalidade, é só o Tribunal Constitucional. E, no caso da França, é o Conselho Constitucional, que ele não faz parte do Poder Judiciário, ele tem uma composição política, mas somente ele que faz o controle de constitucionalidade. E, nesses países, já se decidiu que a separação é muito clara, ou seja, esses órgãos de cúpula fazem um controle de constitucionalidade, mas o controle de convencionalidade é feito pelos juízes das instâncias ordinárias. E ele não chega nesses órgãos de cúpula porque se entende que não é atribuição deles, que não está sendo discutida ali matéria constitucional. Então, na Espanha, nós tivemos uma decisão do final do ano passado, que o relator foi o juiz Fernando Valdés da Aurré, professor da Universidade Complutense de Madrid, e o Tribunal Constitucional deixou isso bastante claro, ou seja, não é competência exclusiva dele, Tribunal Constitucional, a apreciação do controle de convencionalidade. É a jurisdição ordinária que faz esse controle, porque está sendo discutidas ali normas infraconstitucionais, não é matéria constitucional. E na Espanha, a reforma trabalhista de 2012, os juízes afastaram a aplicação de diversas normas, inclusive que traziam formas contratuais precárias, afastaram a aplicação dessas normas legais trazidas pela reforma trabalhista com base no controle de convencionalidade. O fundamento do controle de convencionalidade se entende na Espanha que ele é extraído da Constituição espanhola, e, embora ela não faça uma menção expressa que eles têm, esses tratados internacionais ratificados pela Espanha, têm uma hierarquia supralegal, mas a doutrina e a jurisprudência entende que se extrai isso dessas normas aqui da Constituição espanhola. E, de qualquer forma, em 2014, teve essa lei, foi editada essa lei que prevê expressamente que eles têm a hierarquia supralegal, estão acima das demais leis vigentes no país. E é interessante que, na Espanha, o controle de convencionalidade em matéria de direitos sociais, ele teve um desenvolvimento muito grande, tanto na doutrina quanto na jurisprudência espanholas, a partir exatamente da própria jurisprudência do Comitê Europeu de Direitos Sociais. Porque o Comitê Europeu de Direitos Sociais, na época da crise que atingiu os países da Europa em 2008, muitos países adotaram medidas de austeridade, principalmente a Grécia, de redução de
cortes em direitos sociais, dispensas de funcionários públicos, cortes em salários e aposentadorias. E essas leis foram questionadas perante o Comitê Europeu de Direitos Sociais. Foram, inclusive, reclamações coletivas ajuizadas pelos sindicatos dos trabalhadores gregos contra a Grécia nesse Comitê Europeu. E o Comitê Europeu declarou que essas normas gregas, essas leis, eram inválidas perante a Carta Social Europeia. Ele fez esse controle de convencionalidade para dizer que as leis gregas eram inválidas. Então, a partir dessa jurisprudência do próprio Comitê Europeu de Direitos Sociais, os diversos países da Europa passaram a desenvolver tanto a doutrina quanto a jurisprudência, passaram a trabalhar ainda mais a questão do controle de convencionalidade em matéria social e trabalhista. Na França, a teoria do controle de convencionalidade já é algo trabalhado há mais tempo pela doutrina e pela jurisprudência, remonta à década de 70, e na década de 70 o Conselho Constitucional francês ele teve essa decisão em que foi levada por meio de ação, apreciação do Conselho Constitucional francês, uma lei sobre interrupção voluntária da gravidez, que era questionada à luz da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. E o Conselho Constitucional ele disse que a atribuição não era dele. Por não se tratar de matéria constitucional, a atribuição era da jurisdição ordinária, essa matéria de controle de convencionalidade. E é o que nós defendemos no Brasil. Ou seja, não é matéria para se chegar no STF, é matéria para ficar no âmbito da Justiça do Trabalho, porque não está sendo questionada a matéria constitucional. E na França, a Constituição é expressa, a Constituição francesa de 58, que os tratados internacionais ratificados pela França, eles têm uma hierarquia supralegal. E é interessante que na França a reforma trabalhista ela também foi feita em 2017, aquelas ordonanças do governo Macron. E uma das normas que foi trazida pela reforma trabalhista francesa, que está sendo afastada pelos juízes por meio do controle de convencionalidade, é uma norma que estabelece um barema com relação às indenizações no caso da dispensa imotivada. E só lembrando aqui que na França não tem, como foi introduzida pela reforma trabalhista no Brasil, tarifação da indenização por danos extrapatrimoniais. Não existe, ou seja, os danos extrapatrimoniais não existe um limite legal máximo, nem um parâmetro fixo para a sua indenização. Então, o que o legislador da reforma francesa introduziu foram parâmetros mínimos e máximos no caso da indenização pela dispensa imotivada do trabalhador. Mas, mesmo assim, os juízes franceses não estão aplicando. Então, já há várias decisões de Conselho de Prud'hommes dizendo o seguinte, que essa norma legal introduzida pela reforma trabalhista viola a Carta Social Europeia e a Convenção 58 da OIT, que trata da proteção do trabalhador contra a dispensa motivada, que foi ratificada pela França. Por quê? Porque essas normas internacionais garantem ao trabalhador uma indenização adequada, outra forma de reparação apropriada, no caso da dispensa motivada. E os juízes franceses entendem que estabelecer um parâmetro máximo impede a análise do caso concreto, as especificidades do caso concreto. Então, impede a fixação de uma indenização realmente adequada, apropriada. Então, fazendo o controle de convencionalidade, os juízes franceses afastam a aplicação dessa norma trazida pela reforma trabalhista, que estabelece esse parâmetro máximo da indenização, e aplicam as convenções internacionais e estabelecem a indenização de acordo com os parâmetros por eles fixados na análise do caso concreto. E é interessante o seguinte, o Conselho de Prud'hommes, na França, ele é formado, como se fosse a primeira instância da jurisdição trabalhista francesa. Ele é formado por 2 representantes de trabalhadores e 2 representantes de empregadores. Só se eles não chegam numa maioria é que o juiz togado de carreira vem e decide. Nesses casos, as decisões foram tomadas pelo Conselho de Prud'hommes. Então, pelo menos um representante dos empregadores concordou com essa tese do controle de convencionalidade. Foram, certamente, os 2 representantes dos trabalhadores e, pelo menos, mais um representante dos empregadores. Concordou em afastar a reforma trabalhista com base no controle de convencionalidade.
Não é uma novidade na França, o controle de convencionalidade, como eu disse, já vem lá desde a década de 70, inclusive em matéria trabalhista, em outras oportunidades, os juízes franceses, notadamente do Conselho de Prud'hommes, afastaram a aplicação de leis que vinham trazer uma precarização, uma desregulamentação do direito do trabalho com base no controle de convencionalidade. Um exemplo, nos anos 2000, foi uma lei que trazia o chamado contrato de primeiro emprego. Os juízes franceses aplicaram a Convenção 58 da OIT, que prevê que pode ser estabelecido um período de experiência, no qual o trabalhador pode ser desligado sem motivo e sem o recebimento de indenizações, mas esse período de experiência tem que ser um período razoável. No caso dessa lei do contrato de primeiro emprego, era um período de 2 anos, em que o trabalhador poderia ser mandado embora sem motivo e sem indenizações, e os juízes franceses entenderam que isso violava a Convenção 58 da OIT, afastaram a aplicação dessa norma, entenderam que era um contrato de emprego por prazo indeterminado e deram ao trabalhador o direito à indenização. E aqui, trazendo novamente esse professor espanhol da Universidade de Valência, que é um especialista em controle de convencionalidade, ele diz que o controle de convencionalidade ele é uma exigência constitucional de coerência normativa, exatamente para garantir a prevalência dos direitos humanos, né, e dos tratados internacionais, que nessas diversas ordens jurídicas estão acima das leis ordinárias vigentes no país. E ele diz que é uma coerência institucional, é claro, porque o Estado se comprometeu internacionalmente a cumprir aqueles tratados, aquelas convenções internacionais. Então, por coerência institucional, ele deve aplicar internamente esse controle de convencionalidade para assegurar a observância e aplicação desses tratados e de otimização da dignidade humana, ou seja, da efetiva proteção dos direitos humanos. E aqui fazendo um especial destaque à questão do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. O Sistema Interamericano é uma ferramenta que nós temos que utilizar cada vez mais, porque, por meio, analisando as decisões, as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da própria Corte Interamericana, nós percebemos que essas decisões elas vêm sendo cada vez mais no sentido de assegurar a observância, a eficácia desses direitos humanos, inclusive dos direitos humanos sociais. Um grande exemplo, no caso brasileiro, foi essa sentença da Corte Interamericana, proferida no final de 2016, que o Brasil foi condenado, no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil foi condenado porque se constatou ali uma situação de trabalho análogo de escravo, de tráfico de pessoas, e a Corte entendeu que o Brasil não atendeu às recomendações ditadas pela Comissão Interamericana. Então, o caso foi levado primeiro à Comissão Interamericana, a comissão analisou o caso, ditou uma série de recomendações para o Estado brasileiro não atendeu essas recomendações, e a comissão apresentou o caso à Corte. E o Brasil veio a ser condenado. E tem casos, não só os outros países do sistema da OEA, eles acionam muito mais a Corte do que o Brasil. Então, esse é o momento, né, de nós acionarmos também o sistema interamericano, porque ele vem se mostrando de uma grande importância. Essas decisões são realmente decisões a serem estudadas e serem buscadas. E essa questão dos litígios estratégicos, porque, como eu disse, a OIT, as questões podem ser levadas à OIT em sede teórica, ou seja, o Departamento de Normas, o Comitê de Peritos da OIT, eles podem ser consultados em sede teórica se aquelas leis da reforma trabalhista violam ou não convenções da OIT. O sistema interamericano, não, ele tem que ser acionado através de casos concretos, em que se constatou, por exemplo, que a norma da reforma trabalhista causou uma séria violação de direitos humanos em contrariedade aos tratados firmados no âmbito do OIT. Então, exatamente para buscar essa identificação de litígios estratégicos que possam ser submetidos à comissão e, eventualmente, à própria Corte Interamericana, foi criado, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, um grupo de assessoramento para buscar exatamente essa identificação desses litígios estratégicos que possam ser levadas à apreciação da Corte. Eu ainda tenho tempo?
Como é que tá? É? Então, vou continuar aqui. Então, eu vou trazer um exemplo, falando um exemplo mais concreto do controle de convencionalidade. Eu não vou demorar 40 minutos, vai ser mais breve, só para mostrar para vocês um exemplo concreto de aplicação do controle de convencionalidade, como uma norma trazida pela reforma trabalhista pode ser objeto de uma interpretação conforme esses tratados internacionais firmados pelo Brasil. A questão aqui eu trouxe para vocês o artigo 442B da CLT, que traz a figura desse trabalhador autônomo contínuo exclusivo. A redação desse artigo da CLT, à primeira vista, parece que é uma hipótese de excludente legal absoluta da relação de emprego, ou seja, bastaria contratar esse trabalhador formalmente como autônomo, que se afastaria a configuração de uma relação de emprego. Mas essa interpretação, ela não é, digamos assim, que não está em conformidade com as normas vigentes no país, sejam as próprias normas legais, numa interpretação sistemática, sejam os tratados internacionais firmados pelo Brasil. Então, numa interpretação sistemática, né, essa norma está dentro da CLT, mas ela está ali junto com os artigos 2º, 3º e 9º da CLT. O que isso significa? Se naquele caso concreto estão presentes os elementos da relação de emprego, se é um trabalhador que trabalha ali com pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade, há de se reconhecer a formação de um vínculo de emprego, pelo próprio artigo 9º da CLT. Então, interpretando esse 442B de maneira sistemática com as demais normas da CLT, nós chegamos a essa conclusão, que ela não pode ser vista como uma excludente legal absoluta da relação de emprego. E só observando que esse mesmo entendimento ele foi adotado com relação pela doutrina e pela jurisprudência com relação ao próprio parágrafo único do artigo 442 da CLT, que foi introduzido em 1994, que previa o quê? Que no caso da contratação de trabalhador através de cooperativa, não se formava o vínculo de emprego com a cooperativa e nem com o tomador de serviço. Essa norma também, à primeira vista, poderia ser vista, lida como uma excludente da relação de emprego. Mas a doutrina e a jurisprudência afirmaram o entendimento que não. Ou seja, se no caso concreto os requisitos da relação de emprego estivessem presentes, deveria ser reconhecido o vínculo de emprego, com base no artigo 9º da CLT. Então, é a mesma lógica aqui que deve ser aplicada para esse artigo 442B. E só lembrando que o conceito de trabalhador autônomo ele está na própria legislação previdenciária. E a legislação previdenciária, a Lei 8.213, diz expressamente que o autônomo é aquele em que não há relação de emprego. Ou seja, pressupõe a ausência de subordinação. A contrário senso, se houver subordinação, se houver relação de emprego, não há autonomia. Uma coisa exclui a outra. E só lembrando que a subordinação ela tem que ser analisada não só naquela perspectiva clássica, tradicional e mais restrita de ordens, controle, vigilância, pessoais diretas, mas como mostrou o colega Cássio na sua excelente palestra, a subordinação pode ser obtida atualmente por meio do algoritmo. O chefe pode ser o próprio algoritmo que exerce esse comando, esse controle, essa fiscalização de forma muito mais eficiente do que numa fábrica fordista tradicional. Então, a gente tem que pensar a subordinação também nessa acepção mais clara, mais ampla, objetiva e estrutural. E só porque o artigo da CLT fala que essa relação pode ser contínua e exclusiva. Na verdade, esses são elementos que indicam a própria configuração da relação de emprego. A questão da exclusividade aponta para a dependência econômica, que já aponta para a relação de emprego, e a continuidade é a própria não eventualidade, que é elemento da relação de emprego. Então, a própria definição dessa figura de trabalhador autônomo já aponta para a configuração de uma relação de emprego. Nós podemos também aplicar o direito civil, sempre,
quando for compatível com o direito do trabalho, pelo permissivo contido no artigo 8º da CLT, e o direito civil traz a figura da simulação. Ou seja, quando presente uma simulação, você afasta aquela figura simulada e um negócio jurídico dissimulado é preservado. Ou seja, se afasta o contrato formalmente como autônomo e se reconhece o contrato de emprego. E podemos aplicar também o próprio princípio da primazia da realidade, ou seja, o que conta é a relação concretamente desenvolvida pelas partes e não o contrato formalmente celebrado entre elas. E só lembrando que a OIT, ela diz que esse princípio tem vigência universal, ou seja, todos os países do mundo adotam esse princípio em matéria trabalhista. Alguns adotam na própria legislação e outros é uma construção jurisprudencial. E aí, para a questão propriamente dita do controle de convencionalidade, ou seja, a análise desse dispositivo legal frente aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Nós temos, primeiro, aquelas normas internacionais que asseguram o princípio da igualdade, da isonomia e vedam a prática de discriminação. E o que é o princípio da isonomia, essencialmente? É a proibição do arbítrio, ou seja, a regra é o tratamento igualitário. O tratamento desigual só se justifica por uma razão objetiva, suficiente, um motivo razoável e que esteja em conformidade com os direitos humanos fundamentais. Aqui, no caso, se concretamente aquele trabalhador ele apresenta aquela relação, apresenta os elementos da relação de emprego, ele deve ser considerado como tal e a ele devem ser aplicados todos os direitos decorrentes de uma relação de emprego. A mera contratação formal como autônomo não é um motivo suficiente, razoável, para se impedir a aplicação dos direitos trabalhistas. Então, em conformidade com essas normas internacionais que asseguram o princípio da isonomia, esse artigo não pode ser considerado uma excludente legal da relação de emprego. Aqui eu trouxe as normas, são diversas normas firmadas no âmbito da ONU, da OIT e da OEA, que asseguram o princípio da isonomia e vedam a prática de discriminação. Também devem ser aplicados em sede de controle de convencionalidade as normas internacionais sobre saúde e segurança no trabalho, e aqui notadamente a Convenção 155 da OIT, porque no momento que esse trabalhador ele é qualificado como autônomo, as normas sobre saúde e segurança elas não são devidamente aplicadas e observadas. Então, se concretamente você tem os elementos de uma relação de emprego, ela deve ser assim considerada para assegurar a aplicação dessas normas sobre saúde e segurança no trabalho. As normas sobre liberdade sindical e negociação coletiva, notadamente o artigo 98 aliás, a Convenção 98 da OIT, porque o trabalhador autônomo, considerado como tal, ele não teria aplicação das normas coletivas. Então, se concretamente você tem ali uma relação de emprego disfarçada, mascarada por uma contratação autônoma, essa relação de emprego deve ser reconhecida para assegurar a aplicação das normas coletivas. E lembrando que a própria OIT, nos seus relatórios, apontou esse artigo 442B da CLT, trazido pela reforma trabalhista, como uma norma que estaria em violação à Convenção 98 da OIT. Também as normas da OIT que tratam do regime de emprego socialmente protegido. Todas as normas da OIT, elas foram criadas, pensadas, estruturadas em torno da relação de emprego, que é aquela que assegura o maior feixe de direitos e garantias para o trabalhador. E aqui alguns dados da própria OIT, que mostra que nos países mais desenvolvidos socioeconomicamente do mundo, a maior parte da população economicamente ativa se encontra na situação de empregados e o menor percentual na condição de trabalhadores autônomos. Então, por exemplo, os dados da OIT apontam que em países como Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, 80 e tantos por cento, 90 e tantos por cento da APEA é formada por empregados, o
percentual residual de trabalhadores autônomos, e nos países menos desenvolvidos, como Tailândia, Bangladesh e Etiópia, o número de empregados formalizados da PEA é bem menor. Isso mostra o quê? Que a relação de emprego, ela é, no sistema capitalista, a relação de trabalho que assegura maior nível de proteção para os trabalhadores. Logo, trazendo aqui para o caso do 442B da CLT, deve ser privilegiada o reconhecimento de um vínculo de emprego quando os seus elementos estão presentes, porque é esse reconhecimento que vai garantir a aplicação de todas essas normas trabalhistas que tutelam a relação de emprego. Também a recomendação 198 do OIT, que é relativa aos critérios que devem ser adotados pelos diversos países membros para se reconhecer, são indícios que demonstram a configuração de uma relação de emprego, que podem ser adotados tanto pelo legislador quanto pela jurisprudência, e entre esses indícios apontados pela recomendação 98 da OIT, que aponta no sentido da formação de uma relação de emprego, nós temos indícios presentes, nesse caso, desse autônomo contínuo exclusivo, como um trabalho que implica a integração da pessoa, do trabalhador na organização da empresa, realizado pessoalmente pelo trabalhador, que tem a duração particular e continuidade no tempo, ou seja, elementos que se fazem presente na situação desse verdadeiro empregado contratado apenas formalmente como autônomo. Sim? Na verdade, não seria a multa. É esse constrangimento internacional do Brasil de estar sempre sendo acionado por esses órgãos, por esses organismos internacionais, sendo incluído em listas sujas, sendo condenado. Por exemplo, uma condenação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até chegar num ponto de uma possível exclusão desse sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Eu acredito que o Brasil não vai querer chegar numa situação como essa, de ser excluído de um organismo internacional, de uma representação como uma OIT ou como uma OEA. Uhum. O controle de constitucionalidade atualmente está muito complicado, como eu coloquei no início, né? O STF, realmente, as decisões dele vêm sendo no sentido de chancelar a reforma trabalhista. A exceção que nós tivemos foi essa questão do trabalho das grávidas em ambientes insalubres. Mas, de resto, as decisões têm sido no sentido de chancelar a validade das reformas trabalhistas. Então, o caminho, eu acredito que seja o controle de convencionalidade, porque como é uma matéria que não vai chegar no STF, vai ficar restrita à Justiça do Trabalho, vai ser possível, como vem sendo feito nos países como na Espanha, na França, e já vem sendo feito aqui no Brasil também, se afastar a aplicação dessas normas da reforma trabalhista para garantir a aplicabilidade do tratado internacional. Esse seria um possível caminho. Sim, e o próprio direito comparado mostra isso. Nos outros países, controle de convencionalidade não chega no Tribunal Constitucional Espanhol, nem no Conselho Constitucional Francês. É matéria da jurisdição ordinária. Não é matéria constitucional, não tem que chegar na Corte Constitucional. Tem que ficar no âmbito da jurisdição ordinária. Então, no caso da Justiça do Trabalho, a instância máxima é o TST. Não é matéria para se chegar no STF. E aí dá para se trabalhar esse controle de convencionalidade. Afastar essas normas para assegurar a aplicação dos tratados internacionais. Então, em síntese, aqui já finalizando mesmo,
O artigo 442B da CLT, em sede de controle de convencionalidade, ou seja, aplicando-se esses tratados internacionais ratificados pelo Brasil relativos à isonomia e à não discriminação, saúde e segurança no trabalho, a questão da liberdade sindical, organização coletiva e esse regime de emprego socialmente protegido não pode ser interpretado como uma excludente legal absoluta da relação de emprego. Se presentes no caso concreto os elementos do vínculo de emprego, ele deve ser reconhecido e deve ser afastada a contratação formal como trabalhador autônomo. Eu agradeço pela atenção e, se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas, eu fico à disposição. Obrigada.